Olá pessoal, como vai vocês? Eu sou o Luiz Israel. Eu sou o André Neves. E nós somos a We Care School. Pessoal, hoje nós vamos estar fazendo uma pergunta e eu queria 3 segundos para você responder aí. Você é feliz? Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar 3 dicas de como ser feliz. Mas antes, queremos pedir um favor para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe para os seus amigos. É isso aí pessoal, não erre! Conheça as escrituras. Então pessoal, hoje a gente vai estar conversando sobre felicidade. E essa é uma pergunta que talvez para responder a gente vai discutindo psicologia, neurociência e tem justificativa para tudo. Mas a gente queria dar um enfoque bíblico. E esses dias eu estava vendo uma pesquisa aí um pouco antiga e diz que o país que é considerado o índice de maior felicidade, não é surpresa talvez para muitos, é a Suíça. E eu estava pensando lá, como que é medida essa intensidade de felicidade? Será que vão olhando na rua assim, se todo mundo está rindo, se todo mundo está mostrando os dentes? E obviamente tem uma indicação para isso. Então, fisicamente o cara vai lá, se o cara tem uma boa saúde, se o cara tem uma estabilidade no trabalho, vários índices, vários indicativos ali que mostram se o cara é feliz. Esse é o aspecto físico. Então você pega lá aquele filminho antigo, lá Em Busca da Felicidade, né? Então você pensa, num aspecto físico faz sentido, mas no aspecto espiritual, como que isso funciona? Se dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, e se a felicidade é um dom espiritual, um dom do Espírito, né? Então a gente queria trabalhar com esses temas hoje, e a primeira dica é você escolher. Escolher o quê? Então a gente falou sobre o aspecto físico, que você pode ter diversas coisas que você vai encontrar na vida cotidiana tua. Às vezes tropeça ali, cai e aquilo vai deixar você infeliz, ou aconteceu alguma coisa de ruim nesses últimos dias, nesses tempos que a gente tem vivido, isso vai fazer você de uma pessoa infeliz ou não? Ou você vai ver essas diversidades, mas você vai escolher ser feliz. Porque você é um ser espiritual, você é um cristão e não há outra maneira de você ser senão feliz. É verdade. E nós temos também um personagem na Bíblia que ele é um exemplo de felicidade. Paulo. Paulo é um homem extraordinário. Ele foi incrivelmente feliz na vida dele. E não foram momentos, porque, como sabemos, Paulo teve altos e baixos na vida dele. E o que foi mais incrível é que em todos os momentos ele soube ser feliz. É sobre isso que a gente vai discorrer aqui um pouquinho hoje também. Então Jesus, ele fala ali em Lucas 6, 22, 23, sobre as tribulações, que assim como Paulo, nós também temos as nossas dificuldades. E uma coisa que o pessoal confunde muito, Lua, é essa questão de ser feliz é não ter problemas. E isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Você não ter problemas não significa que você seja feliz, mas a maneira que você vai enfrentar, a maturidade que você vai ter diante desses problemas é que vai te tornar uma pessoa feliz. Isso eu acho fantástico, porque quando você começa a ter uma maturidade com Deus no relacionamento, eu penso lá, Davi sabia que ele tinha um chamado para a sua vida, enfrentou diversas situações, mas aquilo não titubeou a sua informação que ele tinha com Deus. Ele sabia concretamente qual era o propósito da vida dele. E isso, quando você sabe e você escolhe viver a vida que Cristo tem para você, essas diversidades, essas dificuldades, você tem a clareza de ver que aquilo lá já foi vencido. Então, pessoal, você pode observar na vida de Davi que ele escreve seus salmos e ele tem momentos de tribulações, mas momentos onde ele consegue descansar em Deus. Então, essa felicidade que habita dentro de mim, dentro de você, ela não é volátil em relação às coisas que nós vivemos, mas ela é uma certeza naquilo que nós acreditamos. Interessante que é uma historinha sobre felicidade, né? O nosso pastor lá gosta de contar essa daí, né? Diz que certa vez chega um cara lá no psicólogo e fala assim, estou muito triste, minha vida não tá bem, tá tudo chato, tá ruim, minha vida não tá dando certo. Daí esse psicólogo fala assim pra ele, fala assim, cara, você precisa ir no circo, tem um palhaço lá que ele é super engraçado. Daí o paciente fala assim, então, o problema é que eu sou aquele palhaço. Então, às vezes a gente está ali olhando uma imagem, se esforçando para ter alguma coisa, buscando, batalhando para ter um bem que vai ser mais feliz. Ou a gente olha o cara com um carro, com uma casa e, não, eu vou conquistar esse carro porque aquilo vai me deixar feliz. E isso não é uma felicidade que Deus quer atribuir para nós.
E outro ponto também, que você pode estar se perguntando, como que eu posso escolher ser feliz? Sendo que às vezes você tem uma história de dificuldades, uma história de família desestruturada, você não é acostumado com essa palavra felicidade na tua vida. Por isso que a gente dá também mais um ponto aqui dessa nossa dica da escolha, é que isso não vem de você, vem do Espírito Santo de Deus. Certo? Em Gálatas 5:22 diz assim, não de nossos próprios esforços, imaginação ou educação familiar. O fruto do Espírito é alegria. Então, quando a gente passa por essas dificuldades, essas tribulações na nossa vida, é o Espírito Santo que nos traz essa alegria. É saber que estar no centro da vontade de Deus é que nos traz essa alegria. É fruto do Espírito de Deus essa alegria, o qual o mundo e as circunstâncias e as coisas não conseguem comprar nem te trazer. Então muitas vezes, a gente pode se enfrentar com algumas dificuldades. Talvez, eu até costumo falar isso, talvez a gente nunca tenha enfrentado uma dificuldade tão grande no qual o ambiente e o momento que a gente está vivendo. Onde pessoas perdendo emprego, eu até estava comentando assim, né? Perto ali do meu serviço tem a caixa e, cara, tinha uma fila gigante de gente buscando aquele auxílio, né? Por quê? Porque as pessoas necessitam comer, necessitam beber. E esse ponto, André, é muito importante nos dias que a gente vive hoje, porque eu estava lembrando de um estudo que eu tinha visto numa universidade em Boston, super conceituada, que essa pesquisa foi por diversos anos e eles estavam falando sobre esse tema, sobre felicidade. E a felicidade ela está relacionada com alguns conceitos básicos que a gente tem. Então a pessoa se considera feliz quando ela tem um nível de contentamento. E esse contentamento ela tem que ter baseado em 3 áreas básicas: área de investimento, área de comida e área de saúde. E eu olhando isso daí, não tem como a gente não levar isso para o aspecto cristão. Porque tem um texto aqui que eu separei que diz lá em Romanos 14:17, que diz assim, ó: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então a palavra nos garante que essas coisas vão ser supridas por Deus. Deus nos garante que vai suprir o pão, vai suprir o vestimento, e muitas vezes a gente fica tão inseguro em relação a essas coisas que, como você falou, começa a correr atrás, tentar lutar, fazer com seus próprios esforços, aonde já foi nos prometido. Então Deus nos garante que nós devemos descansar em relação a essas coisas e crer que essa alegria está na pessoa do Espírito Santo sobre nossas vidas. Bom, então já vimos que a primeira dica é escolher ser feliz. E a segunda dica que nós vamos dar é entender essa felicidade. E com isso a gente viu o que é a felicidade mundana e agora nós vamos entender, segundo as Escrituras, o que é de fato essa felicidade. Em Romanos 15:13 diz assim: e o Deus da esperança vos enche de todo o gozo e a paz no vosso crer. Então aí acho que já fica a chave, que é crer. Crer nesse Deus que cuida da gente, crer no Espírito Santo, que é Ele que nos traz essa alegria. E com isso foi onde a gente comentou, traz esse fruto do Espírito Santo, que é a alegria em nossas vidas. Então uma vez que você tem esse entendimento e você crê de todo o teu coração que existe um Deus olhando por você, no meio das tuas dificuldades, no meio do teu cotidiano, esse entendimento é que te traz a verdadeira felicidade. É você saber que não importa a situação que você está, seja financeira, seja profissional, seja na tua faculdade, intelectual, enfim, você crendo num Deus verdadeiro que está ali olhando por você e te sustentando, aí você começa a ter um entendimento do que é a felicidade cristã de verdade. E esse embasamento é tão profundo e deve ser tão profundo nas nossas vidas, porque Paulo ele nos leva a um dos versículos que eu acho que mais profundos sobre mudança de mente. Nós temos que ter uma mudança de mente. E eu tenho partilhado isso como pai hoje. Você vai se identificar com essa informação. Muitas vezes alguém chega na minha filha e fala assim: e aí, Fabiana, você está feliz? Daí eu falo assim de pronto: não, ela não está feliz. Ela é feliz. A gente tem que entender que entender é você crer, é você ter fé naquilo que te move. E nós escolhemos, a primeira dica, ser movidos pela palavra de Deus. Nós escolhemos ser movidos pelo Espírito Santo. Agora nós devemos exercer e entender que nós exercemos essa escolha através da nossa fé.
Então, quando um cristão entende que tudo que ele faz é movido pela fé, ele entende que as possibilidades que ele tem à sua frente, assim como Davi enfrentou Golias, ele não via uma possibilidade de perca. Não. A fé é você olhar para a situação e ter a certeza de que a vontade de Deus vai ser feita, vai ser realizada na sua vida. Então, a segunda dica é você entender por intermédio da fé. Você tem que se autodeclarar a felicidade sobre a sua vida. E não vamos ser hipócritas e falar assim, ó, que muitas das vezes algumas coisas materiais estão relacionadas à felicidade. Sim, você tem que estar com esse objetivo. Não que ela vai mover a tua felicidade, mas o desejo de Deus como Pai para a sua vida é que você tenha essas coisas, para que você tenha um gozo, uma alegria na sua vida. Então sim, creia que você vai ter uma vida boa. Sim, creia que você vai ter um trabalho justificado por Deus. Sim, creia que você é capaz de ser extraordinário em tudo que você toca. E quando você crê que tudo isso já foi dado para você, vem um sentimento, não sei se eu posso falar assim, mas de gratidão. Daí entra o que o André, antes a gente estava elaborando a aula, ele falou assim, cara, eu acho interessante falar sobre gratidão. E de fato, quando você entende que você, pela fé, você já conquistou as coisas, é impossível você não ser grato àquilo que Deus te dá. Exatamente. E ser grato, principalmente com o maior de todos os presentes que a gente poderia receber na nossa vida, que é a salvação. E a salvação, todos sabem, né? É através de Jesus Cristo. O sacrifício dele naquela cruz. Então você ter um entendimento e considerar que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida e você conseguir ser grato a isso, isso faz toda a diferença na vida de um cristão. Porque muitas vezes as pessoas, a partir do momento que elas têm esse entendimento de que o ser feliz, né, ter a vida cristã, beleza, pode ser que até aqui, quem esteja nos assistindo deve estar pensando, mas até aí eu entendi, legal. Mas às vezes nós tratamos o nosso Senhor Jesus como aquele que tem que nos dar tudo aquilo que a gente quer. E muitas vezes, como você falou, nós somos ingratos. Então, é onde nas circunstâncias a gente começa a reclamar, onde nas circunstâncias a gente começa a não achar tão legal assim, né, ter um Senhor sobre a sua vida, porque a palavra ela é muito clara. Em Filipenses 4:4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. E a gente sabe que essa palavra Senhor, o senhorio sobre nossa vida é algo muito forte. É algo que não depende mais da gente, das nossas escolhas. Nós pertencemos a alguém. E você ser grato por pertencer a alguém, isso exerce muito da nossa fé. Isso exerce muito de um controle de você saber o seu lugar, aonde que você está. Então você entendendo o seu lugar, você entendendo a sua posição no reino, você consegue ser grato por tudo. Então, é ali onde entra, como a gente falou no início, às vezes está passando por dificuldades, batalhas, mas por você ter um entendimento e ser grato a Jesus Cristo pela salvação acima de tudo, você passa por aquilo ali dando glória a Deus. Perfeito. E o Tonhão vai pôr na edição lá, gratidão não é pelo que Deus vai fazer, mas gratidão nós temos pelo aquilo que Ele já fez na cruz. Então, em relação à salvação, não tem nada mais de instrumento de gratidão para que você possa ter para com a pessoa de Jesus, senão a salvação. E você daí escolheu estar nos caminhos de Deus, escolheu sua vida vai ser guiada pelo Espírito Santo, você entendeu no seu espírito que você pode alcançar coisas inimagináveis através da fé, através da sua gratidão, do seu compromisso com Deus. Então vem talvez a informação que eclesiasticamente, talvez dentro da igreja, muitas vezes é difícil entender. Eu gosto de muito, por eu estar na área mais de saúde, assim, eu gosto de muito ler artigo científico, assim, né? E diz que teve uma outra pesquisa, assim, né? Diz que chegaram para alguns grupos e, poxa, como é que a gente vai, digamos assim, replicar a fisionomia de uma pessoa que ela é feliz? Obviamente pelos dentes, né? Daí falou assim, cara, mas um sorriso pode ser forçado, então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar uma caneta e vamos dar para um grupo, segurar a caneta na mão e olhar para a câmera. Então veio o primeiro grupo, segurou a caneta, olhou para a câmera. O segundo grupo pegou e colocou na boca, fez um biquinho assim e segurou na boca. O terceiro grupo mordeu a caneta e mostrou os dentes.
E daí, obviamente, na pesquisa despontado, pegaram pessoas aleatórias e, obviamente, foi julgado as pessoas que eram felizes através daquelas que mostravam os dentes. E o que os cientistas entenderam e o que eu queria trazer para o área cristão? Irmão, se você escolheu estar com Deus, se você entendeu que é pela fé, você não pode espiritualmente e fisicamente repassar um evangelho carrancudo, brabo. Você tem que transbordar alegria na sua vida. Você, como obrigação, como sendo filho de Deus, você tem que repassar. Tem um versículo que eu amo, que diz assim que Cristo em nós, a esperança para esse mundo. E a esperança para esse mundo não vai ser num cara carrancudo, numa mulher que pragueja seu esposo, num jovem que não obedece seus pais, numas pessoas que não têm gratidão ao seu próximo, não enxergam o seu próximo como sendo um potencial de poder abençoar, de poder ter um relacionamento divino. Se você tem uma expressão de ingratidão, de infelicidade, eu digo para você, você precisa repassar um evangelho alegre. Então, pessoal, se você já escolheu andar nos caminhos de Deus, escolheu ser uma pessoa espiritual, olhar as coisas não com os olhos desse mundo, mas a olhar conforme a palavra nos manda olhar, com os olhos de Cristo. Então você entende que é pela fé que você tem, que é pela graça da gratidão que você expressa para com Deus. Então a terceira dica para a tua vida, a gente queria falar sobre repasse. Nós temos esse poder de conseguir influenciar e impactar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nos cercam. E uma das coisas aqui que a gente também quer pontuar é referente aos efeitos santificadores da tribulação. Porque é muito fácil eu passar por alguma promoção no meu trabalho, eu passar por algum momento de felicidade na minha vida e eu compartilhar. Tá lá. Hoje redes sociais, né, é o que mais se faz, só vê coisa boa. É gente na praia, é gente na Disney, é gente em campos, é tudo que você olha e você fala, uau, que legal, né? Mas somente coisa boa. E no meio cristão, no meio de uma comunidade entre irmãos, nós sabemos que nem sempre é assim. Então vale muito nós passarmos também para os nossos irmãos aqueles momentos de dificuldade, porque um com o outro a gente consegue dar esse suporte, a gente consegue uns com os outros em comunidade e enfrentando as nossas dificuldades e evoluindo, e de glória em glória a gente conseguir de fato conquistar esse status de felicidade, segundo a Bíblia. E diz assim também em Romanos 5, 3 e 4: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então, nada melhor como fechar com esse versículo, porque a gente passando por tribulações e, consequentemente, tendo um Deus vivo na nossa vida, que nos auxilia, nos ajuda e que faz com que a gente ultrapasse esses obstáculos, a gente não somente nos momentos de felicidade, mas a gente consegue também passar para as pessoas como devemos passar por essas dificuldades, como através das escrituras a gente consegue passar por esse deserto, passar por essa dificuldade em Deus e saber lidar com elas. Então, pessoal, a gente espera que você tenha aproveitado cada palavra ali. Lembrando, primeira dica, escolha qual caminho você vai seguir. Você vai escolher um caminho de trevas do mundo, ou vai escolher um caminho de paz, de alegria, um caminho da qual está na palavra de Deus. E também que você tenha entendido a alegria, que ela vem da fé, e a fé em Jesus Cristo produz fruto no Espírito Santo, que é a alegria. E a alegria também nos traz a gratidão. Isso aí, pessoal. E para fechar, a última dica, talvez, como diz Paulo, rogo-vos, meus irmãos, repasse esse evangelho de alegria, no qual, se o irmãozinho está lá, meu Deus, que medo, se injeta alegria no Instagram, na tua vida, injeta alegria, porque as pessoas precisam de alegria, elas precisam conhecer o Deus que habita dentro de você, habita dentro de mim. Então não erre. Conheça as Escrituras.